Será que Viagra pode deixar cego? Tudo bom? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista especialista em retina. Hoje vou tentar responder esta pergunta que acaba sendo bastante frequente pelo público masculino. Geralmente o paciente pergunta meio envergonhado se o Viagra pode afetar a visão, porque é muito comum ouvirmos falar por aí que alguns pacientes ficaram cegos após usar Viagra. E inclusive na mídia tradicional isso já apareceu mais de uma vez. É bom destacar que o Viagra vai causar uma certa alteração na visão que é transitória. Isso é muito comum e até esperado em uma grande parte dos pacientes. Inclusive consta até na bula que ele pode deixar a visão embaçada, pode deixar com mais sensibilidade à luz, pode fazer com que a pessoa perceba as coisas com um tom mais azulado. Mas na realidade, quando começamos a pesquisar sobre casos de perda séria de visão após o uso de Viagra, ela não é tão comum assim. Na realidade, talvez esta medicação possa causar uma alteração no metabolismo da retina em pacientes que têm uma doença genética chamada retinose pigmentar. Tanto que atualmente está sendo orientado que pacientes com esta doença evitem o uso do Viagra, apesar de que não existe ainda nenhum estudo científico mostrando um real prejuízo a estes pacientes após o uso da medicação. O que temos é um estudo bem interessante feito em ratos que mostrou alteração na retina. Uma outra doença que também já foi associada ao uso do Viagra chama-se de neuropatia óptica isquêmica não arterítica, que é uma espécie de isquemia no nervo óptico e que realmente causa uma grande perda visual. Existem alguns pacientes que estão em maior risco para ter esta neuropatia óptica, como por exemplo, pessoas acima de 50 a 60 anos, pessoas com diabetes, hipertensão e tabagismo. E apesar de existirem alguns relatos de pacientes que tiveram a neuropatia óptica após o uso do Viagra, um grande estudo que mostrou que a incidência da neuropatia óptica em pacientes que usaram Viagra é praticamente a mesma incidência do que na população em geral. Então fica muito difícil dizer com certeza se realmente existe um risco maior de desenvolver esta doença em quem usa o Viagra. Ou seja, apesar de ser uma coisa muito falada, de já ter aparecido várias vezes na mídia, na realidade, quando pesquisamos as fontes científicas, fica muito difícil afirmar com certeza que o Viagra possa causar um mal irreversível à visão. O que acontece e que é muito comum são alterações transitórias algumas horas após a ingestão do remédio. O que temos visto relatos na literatura são casos de pacientes que tomaram overdose desta medicação, tomando às vezes mais de 10 vezes a quantidade de medicação indicada. Inclusive há relatos de pacientes que em vez de tomar um comprimido, tomaram 20 ou tomaram 40 comprimidos de uma vez, e nestes casos sim está relatada a perda irreversível da visão. Então, após fazer uma revisão da literatura, o que fica é que provavelmente pacientes que têm retinose pigmentar devam evitar esta medicação. Mas fora isso, a chance de ter um problema grave da visão é muito baixo. Espero ter ajudado a esclarecer esta dúvida. Se você gostou, deixe o like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vítreo.